Não é porque alguém passa 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arruma um emprego para passar 40 anos depois viver do INSS, não significa que você tem que ter esse mesmo destino. Se todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? Então significa que o fundo de garantia, ou seja, aquilo que supostamente te protegeria, tá te ferrando. Hoje, se você morre, tudo que você pagou no INSS fica pro Estado. Exatamente. Então, questiona. É isso mesmo? Pensa aí, questiona. A dica macro que eu começo a dar para todos, primeiro é questione o mundo que te apresentaram. Não simplesmente façam as coisas por fazer, porque todo mundo faz, ou porque sempre foi assim. Questione. Eu quero voltar a uma característica que eu sempre tive, que é de ser questionador. Não é? Então questione o mundo. As coisas não têm que ser do jeito que te apresentaram. Não é porque te apresentaram de uma forma que tem que ser. Não é porque todo mundo entra às 7 horas da manhã e sai 3 horas da tarde da escola que isso é o único caminho que você tem para seguir. Não é porque alguém passa 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arruma um emprego para passar 40 anos depois viver do INSS, não significa que você tem que ter esse mesmo destino. Não é porque a maioria faz alguma coisa, você tem que fazer, né? Como já dizia a minha avó, se todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? Não é porque todo mundo faz uma coisa que você tem que fazer também a mesma coisa. Então, questiona, não faça por fazer. Sai do modo automático, sai do modo robótico. Não seja um a mais na multidão, não seja um a mais na linha de montagem, que segue a manada e que simplesmente faz as coisas porque todo mundo faz. Porque você vai estar desperdiçando a sua vida fazendo isso. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. Não entre nessa linha de montagem. Pense. Questione. Você tem uma capacidade que é rara no mundo animal. Você é uma espécie que é capaz de pensar. Você é uma espécie que é capaz de questionar. E se você pensar um pouquinho e questionar, algumas coisas não vão bater. A conta não vai fechar. Algumas coisas que são ditas, que são feitas para te protegerem, no final das contas estão te ferrando. Eu posso dar alguns exemplos para você. O seu fundo de garantia, se você recebe seu fundo de garantia, ele fica investido a 3% ao ano. Mais TR. TR é zero. 3% ao ano não remunera nem inflação. Então significa que o fundo de garantia, ou seja, aquilo que supostamente te protegeria, está te ferrando. Não fica chateado que eu estou falando isso. É matemática. Não é uma questão de opinião. É matemática. Não é? Infelizmente é assim. A sua aposentadoria do INSS é a mesma coisa. Você, quando hoje recolhe 15% mais ou menos do seu INSS, o seu patrão também recolhe mais 15% lá para o seu INSS, mais ou menos isso em números redondos, você não está guardando dinheiro para a sua aposentadoria. Eu achava que era assim na época da minha vida. O dia que eu vi que não é, hoje, o que é descontado de você paga os idosos que hoje desfrutam da aposentadoria. Só que tem um detalhe, os idosos cada vez mais vivem mais. Que bom, a medicina está avançando. Eles vivem mais, portanto precisam receber mais dinheiro. Só que cada vez os casais têm menos filhos. Então significa dizer que no dia que você ficar velho, vai ter menos jovem trabalhando para você receber a sua aposentadoria. Essa conta não fecha, por isso é uma pirâmide financeira. E logo, se é dessa maneira, o que acontece? A conta não fecha. Por isso que sempre vai existir uma reforma da Previdência. Sempre vai ter. E aí daqui a pouco você vai ter que fazer 80 anos para se aposentar. Então quem acredita nesse sistema, cai do cavalo. Ah, mas isso aí disseram que era a minha garantia. Disseram que isso aí era para me proteger. Eu sei que te disseram. Dizem muitas coisas por aí que não são verdadeiras. Porque essa conta não fecha. Então se você aposta toda a tua vida neste formato, você pode se arrepender no futuro. Então questiona. Pensa, questiona. Eu, quando comecei a questionar, entendi que vender era algo que me dava mais liberdade, que empreender me dava mais liberdade, apesar do estresse, apesar das dificuldades. Mas eu vou ter que escolher que tipo de estresse eu quero para minha vida. Então minha dica é, questione. Você não é obrigado a seguir o caminho que te apresentaram. Existem muitas alternativas. Várias alternativas. Você não precisa ser um cara aposentado pelo INSS, você pode ser atleta, você pode ser empresário, você pode ser artista, você pode ser
sacerdote, você pode ter N possibilidades que você pode construir a tua vida e se realizar. Mas se você não questionar, você vai só seguir a boiada. E aí não é o que eu desejo para a tua vida. Desejo que você tenha muito sucesso, seja feliz, prospere, ganhe dinheiro e ajude outras pessoas. Porque quanto mais rico você ficar, mais pessoas poderão ser ajudadas por você. Você vai poder contribuir com a vida de várias pessoas. Poxa, show esse recado. Muito bom. E enquanto você falava, né, eu lembrei de uma coisa que eu divulguei lá no meu canal do YouTube, quando eu fiz a playlist sobre previdência privada, que é justamente sobre a criação das previdências no mundo. E inicialmente a ideia era, você vai investir esse dinheiro para que depois você possa se aposentar. Só que o pessoal viu que inicialmente tinha muito dinheiro chegando e poucos aposentados, porque a primeira previdência criada no mundo foi obra dos alemães. Ela foi criada em 1889, foi o Otto von Bismarck o responsável. E o que ele viu? Olha, tem pouca gente com mais de 70, que era a idade para aposentadoria naquela época, e uma base muito grande. Então, esse pessoal vai pagar, a gente vai investir esse dinheiro, e só com os rendimentos vai ser capaz de pagar a aposentadoria para quem se aposenta, até porque, se o cara se aposentava com 70, isso no final do século XIX, não viveria mais muito tempo. A conta era perfeita, o modelo foi replicado, poucos chegavam, e quando chegavam viviam pouco. E com os casais alemães tendo 6 filhos. Expectativa de vida de 40 anos na época. Só que você corta pra hoje, nós somos um casal, eu tenho 34, a Malu tem 32, a gente não tem filho ainda. Meu pai com a minha idade já tinha 2. O meu também. Então tá reduzindo o número de novos entrantes. Enquanto boa parte das pessoas hoje chega à idade de aposentadoria aqui no Brasil, que é mais baixa do que a da Alemanha naquela época. E aí realmente essa conta ela não vai fechar. E muita gente vai ficar surpreso quando isso acontecer, sendo que tá óbvio que essa conta não vai fechar. E até por conta disso que a gente tem uma reforma da Previdência agora, que tinha expectativa de economizar 1 trilhão, mas se pega na pandemia o déficit que a gente teve, foi de 800 e poucos bilhões, quase tudo. Quase tudo. Já foi embora. Então a gente com certeza vai ter problemas. Tem que fazer outra. Vai ter que fazer várias. Várias, até o pessoal que tem 25 anos assistindo aqui se aposentar. Sem contar o seguinte, Bruno, desculpa te interromper, fica à vontade. Para alimentar isso aqui, sem contar o seguinte, você passa 40 anos contribuindo o seu dinheiro. Você pegar todo esse dinheiro que foi contribuído, se ele tivesse sido investido numa renda fixa, só renda fixa, sem nenhum risco, tá? Botasse tudo em renda fixa. No final da vida, todo mundo teria mais do que R$1 milhão. Seria mais. E esse dinheiro que ele receberia, só o prêmio da remuneração da renda fixa seria maior do que a aposentadoria. E mais, se ele morre, aquele dinheiro que ele juntou fica de herança para os filhos. Hoje, se você morre, tudo que você pagou no INSS fica para o Estado. Exatamente. Então, questiona. É isso mesmo? Pensa aí, questiona.